Eu escrevi um texto aqui, vou ler para vocês. Minhas opiniões. JPO. João Paulo de Oliveira. É futebol. Essa frase curta define várias situações no futebol, como poderia servir para outras coisas, como a política, Mas, como o assunto é futebol, esses últimos resultados do Fortaleza Esporte Clube, o FEC, sintetiza a pequena frase. Estava no céu há alguns dias, hoje está no inferno. Não ganha 5 partidas, 4 empates e uma derrota. Antes, estava todo mundo vovodizado. Hoje, alguns já cobram. Posso me incluir no meio de todo mundo. Não sou hipócrita para dizer que não me maravilhei com os resultados anteriores, que maravilhou a imprensa nacional, que certamente agora ficará com os pés atrás. Muito normal nessa ocasião. Ela também vai do céu ao inferno. O motivo de escrever isto aqui é que adoro futebol, desde 1967, com meus 11 anos. Talvez faça mais vezes, discutir o assunto. Participei de alguns grupos no WhatsApp, onde sempre fiz críticas quando mereceram e elogios, idem. Isso com todo mundo. Talvez tenha pegado pesado com alguns e os fãs não gostaram muito. Normal. Ninguém vai mudar o outro em qualquer assunto ou situação. Cada um com os seus, no futebol, na política, religião. Os últimos resultados do FEC são um espelho do que já vinha jogando. Contra o maior rival, o Ceará, fez um ótimo primeiro tempo, mas, estranhamente, parou de jogar no segundo, sendo dominado e levando de 3-1. Contra o Santos, levou um passeio de bola no início do jogo, pelo lado direito do FEC, Fortaleza Esporte Clube. É preferível falar FEC, pelo menos é mais curto e mais rápido. Em que parecia uma avenida, tal a facilidade do Santos por ali, e a péssima marcação. Coincidentemente, abriu o placar. O FEC levou sorte ao empatar em seguida. E aí o treinador do Santos tirar os 2 jogadores que faziam a festa pelo lado esquerdo, por cansaço ou opção tática, que seria um erro. Para completar o que estaria por vir de resultados ruins, perdeu o pênalti no final do jogo. O mesmo aconteceu contra o Juventude. Um ótimo primeiro tempo, péssimo segundo. Perdeu o outro pênalti no final, confirmando que estaria por vir. É futebol. Contra o São Paulo, que já não é o mesmo, vai ao céu e ao inferno em questões de tempo, pode dar qualquer coisa no jogo de volta. Contra o Cuiabá, outra partida muito diferente das anteriores, em que empolgava. Ontem, contra o Bahia, onde já existe um tabu, uma freguesia, a confirmação do péssimo futebol, que antes encantava a todos. Quando também existia uma freguesia, uns tabus, contra o Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Afinal, é futebol. Qual o motivo da caída brusca do FEC? Mudança do Felipe Alves para o Boeck, porque o primeiro falhou contra o Ceará. Vai mudar agora com as 2 falhas do Boeck. Insistência do treinador com o Romarinho, Vargas, Robson, que parou de fazer gols. O que o Romarinho acrescenta, fora o gol contra o São Paulo? Entregou 2 gols em falhas ridículas, contra o São Paulo e ontem contra o Bahia. Tentando entrar dentro dos adversários, caindo espalhafatosamente, tentando cavar falta.
Vargas, um gol em várias partidas. Ah, é muito esforçado. Caída de produção do Ederson, David, Crispim, que parou nas assistências, ausência constante do Felipe por cartões, falta de peças para Crispim e Marcelo Benevenuto. Culpa de quem? Essas não contratações. O que acontece com o FEC? Os contratados parece que não resolveram. Acrescentaram algo. Insistência com Ângelo Henriquez, o especialista em futebol sul-americano Josa Novales vaticinou que o mesmo não seria uma boa contratação. Pelo menos até o momento, né? Parece que ele tem razão. Não aproveitamento do Edinho, da grande contratação Lucas Lima. Onde Lucas Lima é pior do que Romarinho, Vargas e os grandes craques do esporte, Thiago Neves e Hernandes, se formos comparar. Isto tudo para chegar no tão elogiado presidente do FEC, Marcelo Paes, o grande benfeitor de tudo que aconteceu com o FEC, segundo seus fãs. Um dos motivos de ter saído de alguns grupos do WhatsApp, estou ficando velho para me estressar com alguns adoradores, que você não pode fazer uma crítica ou elogio se merecerem. Não pode ser criticado. Mas esquece quem tirou o FEC da Série C foi o Luiz Eduardo Girão. O mérito do Marcelo Paes foi dar andamento ao que estava dando certo. Aprendeu várias coisas, descentralizou as decisões, profissionalizou o FEC. Contratar Rogério Ceni foi a grande sacada, como agora com o Vojvoda, com a indicação do Alex Santiago, diretor de futebol. Rogério Ceni que deu a dica de fazer o FEC crescer. Deu a dica, né? Ironia. Que na realidade foi a grande pessoa que fez com que o FEC seja o que é hoje, apesar de uns não aceitarem. Onde diz que o FEC já programava tudo isso aí. Mas como todos vimos, precisou o RC, o Rogério Ceni, chegar para realmente fazerem, ter a coragem de fazer. Para elogiar o Vojvoda, criticam o RC, Rogério Ceni. Talvez com o Chamusco, o Enderson e outros tivessem moral do RC para começar tudo isso. O mesmo presidente que trouxe os três, tão elogiado, né? Que quase o FEC caiu ano passado. Talvez não aconteceu graças à incompetência de Vasco e Goiás. Rogério Ceni que ganhou quase tudo, mas sacaneou o FEC 2 vezes. Mas o principal, deixou a opinião de um legado. Opinião entre aspas, né? Para alguns, foi só uma opinião. Hoje temos uma bela estrutura, com seu futebol de 4 atacantes também vistosos, que deu o que falar, como agora o Vojvoda. 2 histórias lindas do FEC, muita sorte TRC, Rogério Ceni, e agora o Vojvoda, depois de 8 anos de Série C, muito sofrimento. Marcelo Paes errou ao não contratar um zagueiro para substituir o Benevenuto. O Crispim talvez tenha confiado demais nas competências do Vojvoda, em seus milagres. Talvez achasse que seriam eternos. Errou ao renovar com Oswaldo, Jackson e outros. Até há pouco tempo as vitórias deixaram a torcida extasiada. Era uma potência. Marcelo e Vojvoda eram os caras. Hoje, grande mérito do Marcelo Paes, FEC crescendo em todos os sentidos. Que não se iluda como um ótimo momento. Dizem que é normal cair de produção, depois de muito sucesso, mas foi muito rápido e brusco. E estava sendo dado um aviso desde o jogo contra o Ceará.
ou até antes, alguns resultados cegaram. Uma vitória contra o Atlético Mineiro voltará tudo ao normal. Uma derrota, afinal, é futebol. Talvez tome gosto por aqui. Não sei se alguém assistirá isto, mas me senti bem em externar meus pensamentos. Afinal, adoro futebol. Sou um frustrado por não ter insistido em ser um jogador profissional, como muitos gostariam. Afinal, todos nós gostamos de futebol, pelo menos mais de 80% da população mundial. Foi um pouco extenso, talvez tedioso, mas é que tinha engasgado várias coisas. Um abração e até a próxima.